Ontem foi um dia histórico. A esquerda perdeu mais uma vez. Ontem a Colômbia se livrou de uma vez por todas do esquerdismo do Petro. O Flávio Bolsonaro, inclusive, parabenizou a Colômbia, só que não parou por aí. A esquerda nunca defendeu a democracia, a esquerda nunca foi democrática e ela sempre mentiu para cada um. Cada um que já depositou seu voto de confiança na esquerda foi enganado. Sabe o que eles fizeram depois que perderam nas urnas? Depois que foram derrotados nas urnas? Pois é, agora convocaram protestos e graves manifestações acontecem lá na Colômbia nesse momento. Graves manifestações em Bogotá causam bloqueios e incêndios em meio à crise no governo Petro. Pois é, depois que o governo Petro perdeu, começou o caos, o próprio Petro incentivando o povo a ir às ruas, o Exército de Libertação da Colômbia, que é uma guerrilha, são guerrilheiros, disse que vai enfrentar o governo. Só que tem um detalhe, o Exército já declarou seu apoio ao Abelardo de la Espriella, diz que não vai conflitar porque os Estados Unidos vão interferir, e disse para o Petro ficar na dele e não comprar essa briga. Os protestos começaram, na verdade, já nessa madrugada. Nesse domingo, protestos geraram caos na capital colombiana, com fechamento de vias estratégicas e focos de incêndio. Autoridades monitoram a situação enquanto cresce a insatisfação popular com as políticas do presidente de esquerda, Gustavo Petro. E aí, as manifestações vêm principalmente, de pessoas que não concordam com a vitória do Abelardo de la Espriella. Graves manifestações em Bogotá, bloqueio e foco de incêndio afetam várias vias da capital. Inclusive, com um risco grave aí. Teve um jovem que foi morto ontem, nessa manifestação absurda da esquerda que toma as ruas da Colômbia, Pois é, torçamos muito para que eles sejam contidos o mais rápido possível. Vamos de segunda matéria. Nas entrelinhas, pois é, a situação da Bahia, Bahia de Todos os Santos, pois é. O que acontece? O caso Master nasceu na Bahia e isso já começa a ficar inevitável, começa a ficar escancarado. Nas entrelinhas, a Bahia petista como epicentro da origem do escândalo do Banco Master. Enquanto o governo Lula tenta empurrar o rombo do Master para a direita com o apelido de Bolsomaster, fatos revelados por investigações da PF e documentos apontam raízes profundas no modelo de crédito consignado e blindado por governos petistas na Bahia, que envolve, adivinha quem? O próprio Jacques Wagner, o Rui Costa e conexões diretas com o Planalto. Pois é, a narrativa deles caíram, quebrou a narrativa. A narrativa oficial do governo Lula, que tenta reduzir o escândalo do Banco Master a uma herança do Bolsonaro, dizendo que, olha, isso aqui é uma herança que nós recebemos do Bolsonaro, pois é, não colou. Documentos, quebras de sigilo e operações da Polícia Federal revelam que o berço político-financeiro do esquema está na Bahia, sobre as gestões petistas de Jacques Wagner e Rui Costa, com ramificações que chegam ao coração do governo federal. O Banco Master, fechado pelo Banco Central após rombo estimado em dezenas de bilhões, explorou de forma agressiva o crédito consignado, especialmente via produtos como o Credit Sexta, modelo originado na Bahia estatal e depois escalado nacionalmente. A PF cumpre mandatos que atingem diretamente o líder do governo no Senado, o Jacques Wagner, do PT da Bahia, com buscas recentes que incluem apreensão de valores e suspeitas de corrupção. Inclusive, tem 2 vídeos que eu quero que vocês assistam. Um deles é o do Joel Pinheiro, na Globo News, onde, nas entrelinhas, ele aponta a Bahia como o epicentro da origem do caso Master. Acompanhe o que disse o Joel Pinheiro. Que morreu a narrativa de que o escândalo Master é um escândalo da direita, e que a esquerda, portanto, ia poder usá-lo eleitoralmente com muita força, como vinha ensaiando. Tinha o embaraço das figuras do Supremo ali
com suspeitas, mas mesmo assim no campo da briga política, a esquerda vinha com uma narrativa forte. Agora essa narrativa morreu, matou essa narrativa. Por quê? Porque, bom, como você colocou, um importante senador do PT, muito próximo do Lula, líder do governo no Senado, enfim, alguém que ocupa uma posição de muita importância. Não é o próprio candidato, como é no caso do Flávio, é verdade, mas mesmo assim já é a resposta, sabe? Se a esquerda começa a acusar muito o bolsonarismo tem a resposta, tá? Mas olha lá o PT também. Já se falava do PT na Bahia, né? Vamos deixar claro, mas com essa operação mais concreta, com o Jacques Wagner e todas essas frentes de viagem, de show, de compra de apartamento, com uma história que mesmo a defesa do Jacques Wagner é enroladíssima, então realmente dificulta agora. Ou seja, o PT tá com a forca no pescoço, não tem como ele discutir mais. E aí, para melhorar, vem a Daniela Lima, mostra que a turma da esquerda está em pânico total com a revelação do caso Márcia. A gente só está esperando para ver as próximas pesquisas depois da revelação do caso Jacques Wagner para o PT. Acompanhe o que a Daniela Lima falou, e é grave, tá? Bem grave. O presidente Lula adotou até aquela máxima até aqui, né, Joana? Se não pode falar bem, não fale nada. E aí, o que está acontecendo, né? O fato é o seguinte, Jacques Wagner é a peça responsável por uma espécie de ascensão e queda do que jocosamente passou-se a se chamar em Brasília de República do Acarajé. Prestem atenção. Agora é o UOL, dizendo que esse caso Márcia se vincula à Bahia, chega a mencionar de maneira jocosa a República do Acarajé. Olha o que ela fala. Do que se trata, né? Se trata de uma influência inédita, crescente e agora que entrou em fase, no mínimo, de redesenho e de declínio da ala do PT da Bahia, que foi proeminente nessa gestão Lula 3. Explico para vocês, e para isso eu preciso voltar um pouquinho no tempo, prometo fazê-lo aí em 2 minutos, olhando aqui para o meu relógio para ser fiel à minha promessa. Em 2018, Luiz Inácio Lula da Silva chamou um amigo dele de 40 anos de história na política, de trajetória muito similar, uma das pessoas com as quais, segundo me disse uma fonte, né, é uma das últimas, se não a última, que não conversa com Lula olhando de baixo para cima, que conversa com ele de igual para igual por essas 4 décadas. Veja o tamanho do que ela fala. Uma figura que não conversa com o Lula olhando de baixo para cima. É de igual para igual. Ou seja, nós estamos diante de uma figura que simplesmente é uma das cabeças do PT. É uma das figuras mais ligadas ao PT, mais proeminentes do petismo. De parceria. Jacques Wagner. Lula estava preso, chamou Jacques Wagner na carceragem da Polícia Federal em Curitiba e pediu para que Jacques fosse o candidato dele na eleição de 2018, para enfrentar aquele que depois se tornaria o maior nome da direita e extrema-direita no Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Jacques Wagner disse não. Jacques Wagner justificou que também estava sob cerco na Operação Lava Jato e que precisava de uma saída mais segura. Ele foi então candidato ao Senado. Lula então partiu para o plano B, que era Fernando Haddad. E Fernando Haddad mesmo, informado pelo presidente, que segundo relatos de amigos disse na época, olha, você precisa entender que se você aceitar, você vai entrar sob investigação, você pode ser preso e pode até ser alvo de um atentado. Meses antes da prisão, o Lula fez uma caravana pelo Brasil. Passando pelo Paraná, o ônibus dele tomou uma série de tiros. Era disso que ele estava falando. O Haddad disse, eu sei, presidente, mas eu não consigo dizer não para o senhor. O resto é história. Haddad foi, fez a campanha, levou a campanha para o segundo turno, deu trabalho, perdeu. Teve essa história? Alguém ouviu falar disso? Que ônibus do Lula, caravana, levou série de tiros? Nunca ouvi falar nisso. Para um placar Eu sei de um que levou facada e era da direita. apertado, mas Jair Bolsonaro sagrou-se este personagem, que hoje também é um personagem inseparável da política brasileira. A partir daí, todas as decisões que levam à gestão do Lula 3, elas passam pelo Jacques Wagner. Porque em 2022 ele também fez uma recusa para Lula, que foi a de concorrer ao governo da Bahia. Com isso, Rui Costa teve de permanecer no governo até o final para viabilizar a candidatura de um secretário, o que fez com que ele ficasse sem cargo eletivo, o que fez com que Lula dissesse que ele precisaria ser recompensado, e aí ele é colocado no sistema nervoso central do Palácio do Planalto, que é a Casa Civil.
A chamada República do Acarajé passou então a influenciar dois polos. O pessoal, com Jacques Wagner, muito amigo de Lula, e o administrativo, com Rui Costa, no centro de comando das políticas públicas. Vários aliados ficaram pelo caminho. A Fazenda de Fernando Haddad teve uma série de embates públicos com Rui Costa. Flávio Dino, quando ministro da Justiça, idem. Ricardo Lewandowski, quando ministro da Justiça, idem. A primeira vítima foi o então presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, que era do PT do Rio Grande do Norte. Foi apartado do cargo, dizendo que hoje Lula mal consegue ouvir falar no nome dele. Esse grupo, que foi então crescendo e ampliando seus espaços, colocando no Ministério da Justiça, depois de Lewandowski e Flávio Dino, Wellington, que é aliado de quem? Jacques Wagner e Rui Costa. No próprio comando da Petrobras, uma aliada de Costa. Esse grupo agora tende, a encolher, porque Jacques deve deixar, no tempo do Lula, a liderança do governo no Senado. Pois é. E uma figura tão forte, tão poderosa, tão enraigada à esquerda, diga-se de passagem que nenhuma decisão do Lula acontece sem passar pelo Jacques Wagner. Será que alguma decisão do Jacques Wagner é tomada sem uma autorização do Lula? Se a resposta for negativa, quer dizer que para o Jacques Wagner ter as relações com o Banco Master, teve a benção do bainho. Você já parou para pensar nisso? O jogo é pesado. Vamos lá, pessoal. Recado rápido para você. Você que ainda não entendeu a importância de ter um plano B, de tirar sua cédula do Paraguai, de ir no Paraguai, fazer o seu trâmite com segurança, com confiabilidade, você está perdendo tempo, hein? Então entre em contato conosco. Sou o Dr. Sandro Gonçalves e a Imigra Mais está aqui para te dar todo o suporte, todo o apoio para que você possa simplesmente retirar aí a sua cédula uruguaia, tá bom, pessoal? E paraguaia também, né? No caso aqui, cédula Paraguai, Uruguai e visto americano. É o que a Imigra Mais trabalha com vocês. Vamos lá. Rogério Marinho rebate especulações, reafirma Flávio Bolsonaro como candidato do PL à presidência. Muita gente questionando por que algumas figuras não estão abraçando a pauta, a bandeira do Flávio Bolsonaro como deveriam, né? E aí o senador Rogério Marinho, inclusive, rebate esses argumentos aqui e diz, olha, não tem o que falar. O candidato é o Flávio. Isso durante uma entrevista lá na Rádio Auriverde. Acompanha comigo. Fala, Barroso. Vitório, eu separei uma informação agora que foi divulgada pelo SBT News e eu achei interessante, acho que vale a pena colocar para discussão, que o coordenador de pré-campanha de Flávio Bolsonaro, o senador Rogério Marinho, negou a interlocutores nesse fim de semana qualquer movimentação para substituir o candidato à presidência da República pelo partido. Veja só, Marinho teria dito que não há a menor chance disso acontecer, especialmente agora em que a campanha aguarda ultrapassar o presidente Lula nas pesquisas, com as suspeitas do Master chegando ao líder do governo no Senado, Jacques Wagner. No sábado, dia de lançamento da candidatura de André do Prado ao Senado por São Paulo, Marinho participou do evento com Flávio e outros aliados, como o governador Tarcísio de Freitas. Segundo relatos, ele teria demonstrado incômodo com a divulgação de rumores de que poderia substituir Flávio. E isso aconteceu na semana passada, viu, Ptolly? Quem substitui quem? O Rogério Marinho. Ele substituiu o Flávio? Isso. Na semana passada, essa informação não, né? Nos bastidores circulou essa boataria de que o Flávio estaria implicado ali no caso Master. A pesquisa mostra que ele tinha caído nas intenções de voto e que havia uma operação do PL para substituir essa candidatura e que o nome cotado seria o do Rogério Marinho. E no sábado, nesse evento de lançamento da candidatura do André do Prado, ele confirmou, segundo o SBT, a interlocutores, o incômodo com a divulgação desses rumores. O cenário, segundo aqui as informações, voltou a ser cogitado após setores da legenda criarem essa boataria, pelo menos, em relação ao caso Master, né, que citou o Flávio Bolsonaro, depois teve queda nas pesquisas, e isso teria corroborado para essa boataria de que o Rogério Marinho seria o candidato, poderia substituir Flávio. Ele mostrou incômodo com isso, disse que não há a menor chance disso acontecer e vira a pauta, claro, para a imprensa ampliar a divulgação de que há uma candidatura estremecida do Flávio.
E muito provavelmente a gente não veja num primeiro momento um balançar da candidatura do Lula em função do Jacques Wagner, porque essa imprensa safada não terá o mesmo empenho em destruir ou abalar a candidatura de Lula da mesma forma que fez com o áudio lá do Flávio Provocaro, né, ali há um mês atrás, aproximadamente. A imprensa que incansavelmente expôs Flávio, bateu no Flávio, agora vai, agora acaba, ninguém segura, pode até ter feito com que os números, né, já aparecessem refletidos nas pesquisas. E agora, vamos falar o que sobre Lula e Jacques Wagner? Vamos falar que Jacques Wagner era o intermediário de Augusto Lima e Ivor Caro dentro do governo Lula? Vão contar que Jacques Wagner ajudou na contratação de Lewandowski e Guido Mantega, parceiros de todo o tempo de Lula? Vão contar? Então veja. Vai não, Pitoli, não vai. Se não for jornalistas sérios como você, ou alguns palpiteiros como eu, que posso até não ser tão sério quanto vocês, mas pelo menos uma coisa é certa. Eu tenho coragem de falar o que a gente precisa falar aqui. Se não tiver gente igual nós, para falar a verdade, infelizmente é o posicionamento dessa mídia vendida, dessa mídia comprada que vai vigorar, né, no Brasil inteiro, e a gente não pode aceitar isso. A gente tem que fazer a nossa parte, e aí é por isso que eu gosto de gente igual o Pitoli, que realmente faz um bom trabalho, tá? Parabéns ao pessoal da Auriverde. Vamos para mais uma matéria? Flávio Bolsonaro celebra a vitória da direita na Colômbia, a vitória do bem sobre o mal. O candidato do PL à presidência da República publicou um vídeo em espanhol parabenizando Abelardo de la Espriella, vencedor do segundo turno na Colômbia. O resultado é comemorado por Javier Milei e reforça a onda conservadora na América Latina. Eu já coloquei o vídeo, né, do Flávio Bolsonaro para vocês aqui, mas vamos colocar de novo. Vamos lá, vamos acompanhar agora também. No Brasil, o pré-candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro, divulgou um vídeo parabenizando o candidato colombiano e afirmou que o resultado representa uma vitória de valores conservadores. Vamos acompanhar então esse vídeo que Flávio publicou nas redes sociais há algumas horas. Em seguida eu volto com mais informações. Felicitaciones a Abelardo del Tigre, nuevo presidente de Colombia. Las agendas de derecha siguen triunfando en toda América, porque luchamos contra las organizaciones narcoterroristas, contra la corrupción, contra el aumento de impuestos, y luchamos para que nuestras naciones sean libres y prósperas. Tu victoria es la victoria del bien sobre el mal. Que Dios te dé sabiduría, salud y fortaleza para gobernar bien Colombia y hacer el bien al pueblo colombiano. Que Deus lo bendiga, sempre com ânimo. Muito bem, Flávio Bolsonaro arriscando aí um espanhol para ver, né, se a mensagem dele chega aí rápido à Colômbia. 8h53, vai ter matéria aqui no... Foi bom, pessoal, foi bom, não foi ruim não. Flávio Bolsonaro mandou bem, tá? Arriscou bem o espanhol ali, tá? Foi um recadinho claro e direto para o senhor Abelardo de la Espriella. Foi bom, não foi ruim não, tá? Foi bom. Mas bora lá, pessoal, vamos dar uma olhada também o que está rolando. Bolsonaro pode retornar a Papudinha após prazo de prisão domiciliar expirar em 25 de junho. Pois é, a decisão temporária do Alexandre de Moraes, que concedeu domiciliar humanitário por 90 dias para a recuperação de broncopneumonia, chega ao fim nesta semana. A reavaliação do STF definirá se o ex-presidente volta ao regime fechado no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal ou se o benefício será prorrogado. O Alexandre de Moraes, quando deu a decisão humanitária, a prisão humanitária para o Bolsonaro, ele fez uma coisa que nem o Beiramar teve, né? Ele deu prazo, falou, olha, não sei quanto tempo eu vou deixar, daqui 90 dias eu vou te avaliar de novo. E os 90 dias estão acabando. Nós não podemos esquecer que enquanto esses 90 dias estão passando, e amanhã o Moraes vai definir se volta o Bolsonaro para Papudinha ou se ele mantém o Bolsonaro ali na prisão domiciliar, o Eduardo Bolsonaro está lá em Washington para falar exclusivamente sobre o Alexandre de Moraes neste exato momento, hein? O que pode sair desse discurso aí? Eu sei que nesse exato momento
ele está lá em Washington. E eu disse para vocês, se ele pediu e foi, é porque aceitaram. Ele falou, olha, eu quero ir porque eu quero denunciar mais coisas do Moraes. E aí o governo americano falou, venha. Já é ruim para o Moraes. Ou, o que poderia ser pior ainda, o próprio Eduardo Bolsonaro pode ter sido convocado, tá? Convocado. Falar, não, vem aqui porque nós precisamos falar sobre esta situação absurda que está rolando aí, né, no Brasil. Então, se foi o governo Trump que convocou, aí o jogo é pior ainda para o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Agora, não bastasse isso, não bastasse essa situação, né? Amanhã a gente acompanha o julgamento do Bolsonaro, tem também o caso que é da tal arma do Bolsonaro. Deixa eu ver aqui. Deu agora. Bolsonaro pode voltar para Papudim após prazo para domiciliar expirar. Exatamente, Nath. A princípio, o que se espera é que, caso não seja concedida essa prisão domiciliar humanitária, a manutenção da prisão domiciliar humanitária, que ele volte para onde ele estava antes, na Papudinha, porque é um local onde, segundo o próprio ministro Alexandre de Moraes, à época, tinha toda a estrutura para atendê-lo em relação à sua situação de saúde, né? Mas é possível também que a sua defesa peça a sua transferência para outro estabelecimento, outra prisão. Então, é preciso aguardar também para entender qual vai ser esse movimento da defesa e também do próprio ministro Alexandre de Moraes, caso não seja mantida a prisão domiciliar. Pois é. Vamos ver o que vai acontecer, né? Se o Moraes realmente vai ter coragem. Coragem ele já mostrou que tem, né? Ele já tá pro tudo ou nada. Ainda dava tempo dele ter recuado, viu? Ainda dava tempo para ele ter recuado. Vamos lá, vamos dar continuidade. Polícia Federal não periciou ainda 3 celulares enforcados e 60 aparelhos no caso Master. E a matéria aqui ainda joga, o pior ainda está por vir. Enquanto 6 aparelhos do ex-banqueiro já foram analisados, revelando milhares de vídeos, a Polícia Federal tem pela frente uma montanha de provas, que pode se estender até 2027. O acesso ao iCloud e documentos intactos amplia o potencial explosivo do escândalo. A Polícia Federal ainda não concluiu a perícia e em ao menos 3 celulares de Henrique Vorcaro, que é o pai, né? E cerca de 60 aparelhos eletrônicos apreendidos na Operação Compliance Zero. Aí tem notebooks, entre outras coisas também. No âmbito do caso Master. A análise completa de documentos, planilhas, anotações e dados digitais pode se estender até 2027, segundo reportagem da Gazeta do Povo. Dos aparelhos de Vorcaro, 6 já foram periciados, revelando mais de 8 mil vídeos. 8 mil vídeos, gente, só em 6 celulares. O restante, somado a dispositivos de outros alvos, representa uma montanha de provas ainda não explorada, né? E aí até o André Marsiglia tratou desse caso aqui também. Acompanha um trechinho comigo. Se você acha que a Polícia Federal já entregou tudo sobre o caso Master, olha, o pior ainda está por vir. A Gazeta do Povo traz uma matéria hoje dizendo que a Polícia Federal anunciou já ter 6 celulares do Vorcaro periciados, mas ainda faltam 3 e mais de 60 outros aparelhos celulares apreendidos ainda estão aguardando perícia da Polícia Federal. Portanto, é uma montanha de provas que já foram acumuladas e que estão para ainda serem periciadas e que podem levar, essa perícia toda pode levar até 2027, o tamanho da bronca que está por vir, portanto, não é pequena. Eu vou te mostrar o que essa bomba significa na prática, te contar alguns detalhes do que ainda pode estar por vir e também te dizer por que isso tira o sono, pode ter certeza, de muita gente. Como eu mencionei, a Gazeta do Povo afirma que ainda não se terminou de periciar nem os celulares do Vorcaro. Dos 8 celulares apreendidos dele, 6 apenas foram periciados. Ou seja, quando tudo isso for revelado, quando todos esses vierem à tona, meu amigo, vai ser um Deus nos acuda, vai ser uma bomba relógio. Vamos para mais uma matéria? Contas de Soraya Tronic, a onça
do Bolsonaro são desaprovadas pelo Ministério Público Eleitoral e a PGR exigiu a devolução de 4,8 milhões de reais. Que dor de cabeça, hein? Vice-procurador-geral eleitoral determinou a rejeição das contas da senadora Soraya Tronic e do vice Marco Sintra na disputa presidencial de 2022. Irregularidades em receitas e despesas somam milhões, com determinação de devolução ao erário, ou seja, devolução ao dinheiro público. O vice-procurador-geral eleitoral, Alexandre Espinosa Bravo Barbosa, determinou a desaprovação das contas de Soraya Tronic. De acordo com o parecer, os candidatos deverão devolver R$ 4.562.469,53, porque não comprovou os gastos dos recursos públicos, não mostrou para onde teria apontado, né, para onde teria ido esse dinheiro. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Tem a matéria aqui, até fazendo as tabelas aqui, né? Mas quem quiser acompanhar, entra aqui no editorial central que vai ter acesso. Vamos lá. Presidente da Bolívia ameaça com a lei se mobilizados não aceitarem diálogo. O que está acontecendo? Lá na Colômbia, o pessoal está fazendo manifestação ainda, já passam de 2 meses de manifestação, e o presidente comprou a briga, tem um respaldo do Donald Trump e decretou, né, lei marcial lá, ou seja, decretou o estado de exceção lá, o estado de sítio. E aí o pessoal ainda assim não parou, não recuou. E aí o próprio presidente, que é o Rodrigo Paz agora, ele falou o seguinte: olha, o negócio é o seguinte, se não cumprirem, eu vou para cima. Tá? Eu vou usar a lei. Rodrigo Paes reitera o convite ao diálogo com o COB e Federação Tupac Katari, mas avisa que, sem acordo, virá a aplicação rigorosa da lei contra os setores de mobilização. Está na hora da direita fazer exatamente como a esquerda fez. Exatamente a democracia que a esquerda aplicou contra a direita tem que ser aplicada agora, essa mesma democracia, mandando muita gente para a cadeia, deixando eles lá um tempo e falar que isso é defesa da democracia, né? O presidente da Bolívia, Rodrigo Paes, reiterou o convite ao diálogo com os setores mobilizados, como a Central Obreira Bolivariana e a Federação Sindical Única dos Trabalhadores e Campesinos de Tupac Katari. Em declaração pública, Paz deixou claro que a disposição ao entendimento tem limite. Se não querem dialogar, então vem a lei. O posicionamento ocorre em meio às tensões sociais e protestos que pressionam o governo boliviano, em um contexto regional de instabilidade. Aquele radical, aquele esquerdista maluco do Evo Morales está causando terror lá na Bolívia, está causando um caos sem precedentes lá na Bolívia. E aí a grande questão que paira agora, a grande questão que fica é se, sinceramente, vão permanecer permitindo que guerrilheiros armados continuem fazendo suas atividades da maneira que estão fazendo. Não pode, tá? Não pode. Então, eu acho que está certinho o Paes aí de, sinceramente, tomar uma medida, né? Vamos lá, Bolsonaro depõe na terça-feira sobre arma apreendida com um militar do GSI. Você lembra o que aconteceu, né? Um militar do GSI estava andando, foi parado no blitz e estava com a arma do Bolsonaro. Quando questionado, perguntou de quem que era a arma, ele falou, é do Bolsonaro. E o que você está fazendo com a arma? Eu trouxe para consertar. Foi levado até uma delegacia, depois foi liberado, e aí a defesa do Bolsonaro confirmou, falou, não, a arma é do Bolsonaro mesmo, a gente tirou, devido a medicações ele não estava muito bem da cabeça, a arma estava desmuniciada, quando ele toma a medicação, é o mesmo efeito que acontece quando ele fez aquilo lá com a tornozeleira eletrônica, que ele queimou com ferro de solda, você lembra? Dizendo que estava ouvindo vozes saindo de dentro da tornozeleira eletrônica. E aí muita gente fala que o Alexandre de Moraes vai utilizar isso aqui, esse argumento, para mandar o Bolsonaro de volta para Papudinha, tá? Então, tá aqui, matéria da Globo. Moraes autoriza a Polícia Civil a ouvir Bolsonaro na prisão domiciliar sobre a arma de fogo, tá?
E é isso, pessoal. Ó, só um recadinho rápido para você. Você não se protegeu ainda? Você não fez a coisa certa? Vem cá. A gente pegou um cliente que veio de outro escritório. O que aconteceu? Venderam para ele a hipótese de fazer uma holding. E aí, não orientaram esse cliente direito. Disseram para o cliente que ele poderia integralizar, ou seja, colocar os imóveis dentro de uma holding. Ele colocou, só que o problema é que este imóvel tinha anúncios no Google no valor de 5 milhões de reais. E quando ele fez a entrada ali, ele declarou o valor de 1 milhão. Ou seja, o Estado quer cobrar dele a diferença o município, do ITBI, de 1 para 5. Só que a grande questão é que publicação, um anúncio da casa vendendo há um tempo atrás, não supera a avaliação técnica de um perito contratado pelo próprio município, que à época tinha avaliado o imóvel em 1 milhão de reais. Então, chegou com esse problemão, depois a gente acabou organizando. O que eu quero dizer para vocês? Tem que estar bem orientado. A holding te protege, a holding estrutura a sua situação, mas você precisa de pessoas que entendam. Então, se é plausível para vocês, entre em contato conosco, tenha certeza que você vai ser muito bem atendido. Para você que busca uma holding ou uma offshore, será um prazer estar estruturando o seu patrimônio, estar estruturando e sendo aí um mentor para você deixar o seu patrimônio mais protegido, tá bom? É só entrar em contato com a gente e a gente vai te atender aqui, tá bom? Dito isso, muito obrigado pela confiança, pela credibilidade e eu vejo vocês daqui a pouco, né? Amanhã de manhã, num próximo editorial. Um abraço.